Ele é drama, ele é fúria, ele é descontração, é também um charminho. The Oscar goes to Professor Marshall! Peraí. Isso daqui não é um canal de teatrinho, não. Isso daqui é um canal de anatomia humana. E eu sou o professor Márcio Reis e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Anatomia em 1 Minuto. Porque no final do vídeo a gente faz um resumão de aproximadamente 1 minuto para saber também se você vai ganhar um Oscar. Para saber também se você conseguiu guardar tudo que eu falei aqui no vídeo. E já aproveita aí, senta o dedo no joinha, se inscreva no canal e pegue o nosso e-book aqui embaixo para você acompanhar tudo que eu vou falar sobre os músculos da mímica facial. E por que se chamam músculos da mímica facial? Porque, como o próprio nome diz, estão relacionados aos músculos que geram uma expressão facial em nosso corpo. Com isso, a gente consegue comunicar com as outras pessoas simplesmente através da expressão, não havendo a necessidade nenhuma de gesticular com as mãos ou de falar. Esses músculos da mímica facial são chamados também de músculos da expressão facial e também são chamados de músculos dérmicos. Por que eles são chamados de músculos dérmicos? Porque são músculos que têm a capacidade de mover nossa pele da fáscia. E como é que eles conseguem fazer isso? Porque nem todos os músculos, principalmente os nossos motores dos membros superiores e inferiores, não conseguem mover a pele. Eles movem essencialmente os ossos. É que esses músculos têm uma peculiaridade. Uma parte desses músculos, a sua origem, está fixada ao esqueleto do crânio e a sua parte, chamada inserção, se fixa à pele. Então, toda vez que esse músculo se contrai, o que ele puxa? A pele. E quando ele puxa a pele, ele tensiona a pele, ele gera também nossas marcas de expressão facial, que nós podemos chamar de rugas. Olha aí, ó. Vai um botox aí também? Todos esses músculos são inervados por um par de nervos chamados nervo facial. É o 7º par craniano. Quer dizer que é um nervo bilateral. Quer dizer que eu tenho um nervo facial à direita e um nervo facial à esquerda. Ambos emergem pelo forame estilomastoide do crânio e são nervos que conduzem o impulso voluntário, o impulso nervoso que depende da sua vontade para contrair essa musculatura como um todo. Dica de prova! Esse nervo facial ele é muitas vezes explorado quando a gente estuda os pares de nervos cranianos, fazendo uma contraposição ao nervo oculomotor, em que o nervo oculomotor, que é o 3º par craniano, tem a capacidade de promover a elevação da pálpebra, que seria o abrir os olhos, enquanto esse nervo facial ele tem por ação gerar a depressão da pálpebra, que a gente chama de fechar os olhos popularmente. O outro mecanismo que tem de cobrar muitas vezes esse nervo facial em prova é quando a gente compara com os músculos da mastigação. Repare que os músculos da mastigação são inervados pelo nervo trigêmeo, assim como a sensibilidade da face. Mas a motricidade da mímica facial, quem tem por responsabilidade sua inervação é o nervo facial, 7º par craniano, em contraposição ao trigêmeo, que é o 5º par craniano. E mais uma dica de prova. Normalmente, a afecção desse nervo facial, ele gera uma paralisia facial periférica. O nome da clínica se chama paralisia facial periférica. O que quer dizer isso? Que metade da face da pessoa fica paralisada, não conseguindo expressar as suas emoções, os seus sentimentos, enquanto que a outra metade continua atuante, considerando que essa paralisia facial periférica acometa apenas um dos nervos faciais. E como é que faz pra gente gerar esse monte de mímica facial para saber que hora você tá triste, hora você tá alegre, hora você tá desdenhando, hora você tá fazendo um olhar feliz? O que quer dizer isso daí basicamente? Nós temos mais de 30 músculos inervados por esses nervos faciais que geram essas expressões faciais. E a gente tem uma peculiaridade. É muito difícil, normalmente, a gente contrair músculo por músculo dessa mímica facial. A tendência normal é gerar contrações simultâneas e sinérgicas para a gente gerar essa expressão facial. Por isso que esse controle motor ele é bem difícil. Então, bora lá praticar esses músculos da mímica facial, considerando que
A melhor maneira que a gente tem para interiorizar como funcionam esses músculos da mímica facial é em frente ao seu espelho, treinando mímica facial, fazendo careta. Bora lá que vai ser facinho. Para a gente estudar esse monte de músculos que eu acabei de comentar com vocês, nós vamos começar estudando pela região orbital superciliar, nasal, bucal, auricular e a região do pescoço. Mas primeiro nós vamos identificar esse nervo facial, que é o que a gente tem na imagem. Olha ele ali, ó. Esse é o nervo facial. O nervo facial emerge pelo forame estilomastoide e é responsável por inervar esses músculos da mímica facial. Seus ramos terminais, na contagem de 6 ramos terminais, serão responsáveis por gerar essa inervação final. Um primeiro ramo que a gente observa aqui, ele vai para a orelha em direção posterior. Nós vamos chamar de ramo auricular posterior. Ele é um raminho menor que se projeta para essa região da orelha. Os demais ramos, eles têm uma origem no plexo intraparotídeo e vão gerar esse aspecto de tapa na cara. Tá vendo como é que eu estou fazendo para vocês aqui, ó? Então ele vai gerar os ramos temporal, zigomático, bucal, marginal da mandíbula e cervical. Vamos observar essa projeção mais anterior, ó. Esse primeiro ramo terminal aqui é o ramo temporal. Esse outro que foi em direção ao zigomático, ramo zigomático. Esse outro ramo que foi em direção à parte bucal, ramo bucal. Esse outro que vai margeando a mandíbula, ramo marginal da mandíbula. E por fim, esse último raminho menor que vai em direção, se projeta em direção cervical, ramo cervical. Quando a gente puxa imagens agora, olha só, a gente consegue identificar os músculos da mímica facial e esses ramos nervosos provenientes do nervo facial gerando essa inervação. É muito importante para quem for trabalhar com dermato, com estética, aplicações de botox e outros procedimentos clínicos na face, invasivos, ter essa noção, essa distribuição desses ramos periféricos do nervo facial. Primeiro músculo que a gente identifica é esse músculo chamado occipito frontal. Como o próprio nome diz, occipito frontal é um músculo que tem uma relação com o occipital e com o osso frontal. É um músculo que tem 2 ventres. Esse primeiro ventre que eu acabei de clicar aqui é o ventre frontal. Ele tem por ação, franzir a testa, que é o que eu estou fazendo com você. Mas também tem uma parte ao girar, occipital. Então nós temos 2 partes dele, occipital e frontal. Por isso que os livros trazem esse músculo como occipito frontal. Mas é comum você encontrar apenas com o nome frontal, fazendo uma referência a somente esse ventre mais anterior do franzir a testa. O próximo músculo que a gente tem chama-se orbicular do olho. O músculo orbicular do olho, como o próprio nome diz, ele está fazendo uma região orbital, uma região orbicular na região do olho. Ele tem 2 partes. Uma parte mais externa, esfincteriana principalmente, com característica de fazer a depressão forçada da pálpebra, ou seja, fechar os olhos com vigor, evitando com que algum objeto atinja o olho. E ele apresenta também uma parte mais interna chamada palpebral, que está relacionado ao nosso piscar. Inclusive, acabamos de ver. Enquanto essa inervação facial promove o movimento de piscar, que é a depressão da pálpebra, nós vimos que o nervo oculomotor, ele eleva a pálpebra, ele abre os olhos, popularmente falando. Bom, seguindo mais agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse músculo occipito frontal com o seu ventre frontal e nós vamos ocultá-lo. E com isso nós vamos estudar 3 músculos juntos. Esses 3 músculos juntos têm a característica de tensionar o supercílio em direção mediana e inferior. Então vai gerar esse aspecto de cara de bravo, de pessoa interessada no que você está falando. Esses músculos em conjunto, então, tensionam a pele do supercílio em direção mediana e inferior. O primeiro músculo que a gente tem chama-se prócero, seguido juntinho na mesma região do músculo depressor do supercílio e do seu irmãozinho corrugador do supercílio. Esses 3 músculos em conjunto geram a mesma resposta motora, uma resposta sinérgica de expressão facial. Vamos agora à região do nariz. Nós vamos considerar inicialmente apenas um músculo do nariz. Esse é o músculo nasal. Esse músculo nasal ele tem 2 partes, uma parte transversa e uma parte pequenininha na asa do nariz, que nós chamamos de parte alar. Então,
Para quem não sabe, esse pedacinho aqui, ó, redondinho, que forma nossas narinas, nós chamamos de asa do nariz. O que esses músculos em conjunto fazem, em especial essa parte alar? Eles dilatam a asa do nariz. Olha só, vê se a câmera pega aí, ó. Consegue ver? Tenta fazer em casa que esse já é mais difícil. Na região bucal, o que nós vamos identificar como referência? O músculo orbicular da boca. O músculo orbicular da boca tem o mesmo aspecto esfincteriano do olho. Então é aquele músculo que a criança, você tem que dar lá papá para ela, deu um remédio ruim, o que ela faz? Ela cerra os lábios. Cerrar os lábios como um esfíncter, impedindo a entrada de alimentos, remédios ou qualquer coisa à boca, tem por músculo principal o músculo orbicular da boca. Além disso, esse orbicular da boca, identificado aqui, ele consegue fazer o beijo, ó. Consegue fazer esse movimento de contração, gerando o aspecto de beijo. A partir desse músculo orbicular da boca, nós temos outros 10 músculos vinculados à boca. Quer dizer que quando a gente movimenta esse músculo orbicular da boca, outros músculos tendem a se mover em conjunto, gerando a expressão facial coletiva, que eu acabei comentando no início, que é difícil a gente contrair um músculo isoladamente. O primeiro músculo que a gente tem nessa sequência é esse músculo aqui chamado levantador do lábio superior e da asa do nariz, que dependendo de alguns autores ele estuda junto com o nariz, mas aqui nós estamos abordando junto com o orbicular da boca, porque a gente consegue observar que ele tem uma fixação nesse músculo orbicular da boca. Esse músculo, ele é dedo duro de si mesmo, ele está falando o que ele faz, ele se chama músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Então o que ele faz de movimento? Ele eleva o lábio superior e a asa do nariz. Esse músculo, em conjunto com o nasal, com a sua parte transversa alar, tem a característica de fazer o coelho da Páscoa, ou cheiro ruim. Olha o cheiro ruim. Aí aqui nós vamos fazer um esqueminha para ajudar você a entender. Olha só, nós temos uma boca, um lábio superior e um lábio inferior. Sendo assim, nós temos 2 lábios, um superior e um inferior, mas apenas uma boca. Esses lábios superior e inferior, eles se encostam, eles se unem na beiradinha, tanto direita e esquerda. Nós vamos chamar essa junção aqui de comissura labial, onde esses lábios estão se tocando. E se você observar também, quando esse lábio superior ele toca o seu lábio inferior, ele forma um ângulo. Essa quininha aqui nós chamamos de ângulo da boca. E esse encontro dos lábios de comissura labial. Praticamente é a mesma região. Passada essa orientação anatômica sobre os lábios, boca, comissura labial e ângulo da boca, vamos realmente para o próximo músculo. Ele se chama levantador do lábio superior. Ele everte o lábio superior. Eu não tenho tamanha capacidade de fazer, mas ele faz isso, ó. Everter o lábio superior tem por função, por ação, everter o lábio superior. E aí vai aquela dica e macete. Se existe um levantador do lábio superior, tem que existir agora um depressor do lábio inferior. Esse músculo, ele everte o lábio inferior. Ó, ele gera uma cara triste. Ó. A carinha triste, quando a gente desenha um bonequinho, põe aquela boquinha para baixo, tem a ver com esse músculo depressor do lábio inferior. Fizemos músculos antagônicos, basicamente, em termos de expressão facial. O próximo músculo que tem, ele tem uma relação com o ângulo da boca. Ele levanta o ângulo da boca, ele levanta essa beiradinha nossa, auxiliando no sorriso e na nossa comunicação. Se existe um levantador do ângulo da boca, ou seja, um músculo que eleva o ângulo da boca, tem que existir também um depressor do ângulo da boca. É um músculo que tensiona esse ângulo da boca inferiormente. Esses 2 músculos associados, depressor do ângulo da boca, depressor do lábio inferior, tendem a fazer essa carinha triste quando a gente fica meio magoado. São esses músculos que você acaba utilizando. Bom, dando sequência agora aqui, além dessa interpretação toda que nós estamos fazendo, vamos falar um pouco de sorriso. Para isso nós vamos pegar os zigomáticos. Nós vamos pegar os 2 zigomáticos de maneira conjunta. Esse primeiro zigomático chama-se zigomático menor. E esse outro que é maior, eu vou chamar de zigomático maior. Os 2 zigomáticos têm por característica primordial
elevar essa comissura labial. Eles elevam o ângulo da boca, ó, no sentido látero superior e parte desse lábio superior. Isso faz com que esses zigomáticos maior e menor, eles gerem essa característica de um sorriso alegre. Aquele sorriso de gargalhada está relacionado aos músculos zigomáticos maior e menor. Por que eles se chamam zigomáticos? Olha lá, porque ele tem como origem um osso zigomático. Então é comum a gente encontrar pessoa que ri muito, está sempre sorrindo, um gordinho muscular nessa região zigomática. Isso indica que essa pessoa está sempre sorrindo, porque esse músculo está mais hipertrofiado. Mas se existem os zigomáticos que nos geram essa alegria, existe um músculo chamado risório. O músculo risório, ele tensiona o ângulo da boca transversalmente e ele está relacionado a um sorriso falso. Do tipo aquele, faço uma piada para você e você. Esse sorriso de desdém, ele está relacionado ao músculo risório, porque o músculo risório tem por ação tracionar o ângulo da boca transversalmente. Agora nós vamos falar de bochecha. O músculo que forra nossas bochechas direita e esquerda se chama bucinador. Ele tem por ação principal tensionar a pele da bochecha junto à nossa arcada dentária superior e inferior. Com isso, esse músculo passa a ser importantíssimo no movimento de sucção. Olha eu fazendo peixinho, ó. Quando você faz peixinho, você está contraindo o músculo bucinador. Em termos funcionais, ele te ajuda a fazer sucção. É um músculo que o bebezinho, ao nascer, já começa a utilizar direto para sobreviver. Além disso, esse músculo, tensionar essa região, ele ajuda principalmente nos atos de mastigação. Vira e mexe, a gente tensiona o bolo alimentar contra as arcadas dentárias. Quem faz essa tensão sobre esse bolo alimentar é o bucinador. Agora, para a gente fechar essa relação dos músculos vinculados ao músculo orbicular da boca, a gente chega nesse músculo que se localiza na região do mento, chamado mentual. Esse músculo mentual, ele move a pele do queixo, a pele da região mentual, é bem detalhista. Algumas pessoas conseguem mover. Eu vou tentar. Olha aí. Tenta fazer em casa essa também, que você conseguir, você vai receber um Oscar do Timazinho. Agora, na parte auricular, nós encontramos 3 músculos que movem a orelha. Esses músculos são chamados de músculos auricular anterior, auricular posterior e auricular superior. Algumas pessoas conseguem mover a orelha isoladamente. É bem mais raro. Normalmente, o que ocorre com esses músculos? Quando nós contraímos os demais músculos da mímica facial, acaba que esses músculos também se movimentam. Essa movimentação específica é mais difícil. E mover a orelha realmente eu não consigo não. Essa eu vou deixar para você. E finalizando, o músculo que move a pele do pescoço chamado platisma. E é isso, jovem. Esses são os nossos músculos da mímica facial. Agora nós vamos fazer aquele resumão de aproximadamente 1 minuto para ver o que você conseguiu fixar. Para isso, você tem que lembrar que esses músculos, eles apresentam uma fixação no nosso esqueleto do crânio e uma outra fixação à pele. Por isso, eles conseguem mover a pele. E ao você contrair essa musculatura com excessividade ao longo do tempo, ela acaba gerando as nossas marcas de expressão facial. Esses músculos da mímica facial são inervados pelo nervo facial sétimo paracraniano, do lado direito, do lado esquerdo, com seus 6 ramos. Um primeiro ramo direto auricular posterior e outros 5 ramos que formam um tapa na cara originários do plexo intraparotídeo. Ramos temporal, zigomático, bucal, marginal da mandíbula e cervical. Bora lá então para a nossa revisão em 1 minuto? Músculo occipito frontal, com seu ventre frontal e o seu ventre occipital. Músculo orbicular do olho, com sua parte esfincteriana mais externa e sua parte palpebral mais interna. Rebatendo o músculo occipito frontal, músculos prócero, depressor do supercílio e corrugador do supercílio. Músculos relacionados ao nariz, o músculo nasal com sua parte transversa e sua parte alar. Músculos relacionados à boca, a gente começa com o músculo orbicular da boca,
Depois identificamos o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, o músculo levantador do lábio superior, depressor do lábio inferior, levantador do ângulo da boca, depressor do ângulo da boca. Os músculos do sorriso, zigomático menor, zigomático maior, e o músculo do sorriso falso, risório, forrando a bochecha, bucinador na pontinha do queixo, músculo mentual. Na região das orelhas, os músculos auricular anterior, auricular posterior e auricular superior. E na região do pescoço, o músculo platisma. Se foi muita coisa para você, não esqueça de pegar o e-book lá embaixo e ir anotando da sua maneira. Mas não esquece que é o melhor jeito que você tem para aprender a matéria é fazendo mímica facial e fazendo careta mesmo no espelho, para você perceber como esses músculos se movimentam. Se você tem o objetivo, a ideia de um dia eu já trabalho com a linha estética e dermatológica, é muito importante você entender esses músculos, a inervação, suas origens, inserções e trajetos, porque são esses músculos que geram essas expressões faciais. No mais, senta o dedo no joinha para você receber o nosso Oscar, se inscreva no canal, fiquem com Deus e até breve!